Será que existiu o Takayama quando não era crente, Rafael? O pastor, diga pra gente como que foi a experiência de entrar. O senhor entrou na igreja e aceitou Jesus? Como que foi essa... Eu vou falar um negócio pro senhor. Eu tô aqui, eu Rafael. imagino ele Pastor entrando, Takayama, né? um coroa bonito desse aí, quando não era crente, solteiro. Mas, pastor, Será que era namorador? era uma igreja grande, Olha, pequena? Como que foi essa entrada na igreja, Então, pastor? quando eu tinha 5, 6 anos, que eu era bem, imagina, eu não cresci muito, né? Então, eu me lembro que eu fiz uma oração. Eu disse para Deus, eu olhava para a natureza e disse, tem que ser um Deus grandioso para fazer isso tudo. Eu via uns passarinhos pardais num pé de caqui, que aqui você sabe que é uma fruta exótica, do Japão, inclusive. Aí eu falei, tem que ter um Deus grandioso para fazer um negócio desse. Foi aos 5, 6 anos que eu disse, Deus, quando eu crescer, eu não cresci muito, quando eu crescer, eu quero trabalhar para ti. Você veja Já só. viu o chamado? Já viu o chamado. Deus na vida do Então, senhor, quando em 1964 eu me veio essa vontade, foi lá na igreja do Brás, foi quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Como é que foi que o senhor recebeu o batismo com o Espírito Então, Santo? eu estava com medo, porque eu tinha aceitado Jesus, quer dizer, já de criança, desde os 6, 7 anos, mas a gente não tinha noção da palavra de Deus. Então, eu me dediquei a Deus desde a infância. Mas você sabe que nesse período do interior, um menino, vamos dizer, puro, lá do interior, de Caipirão, vim para São Paulo, no meio daqueles... Eu nem sabia o que era maconha, o que era droga. Então, eu estava com medo de Deus, sabe? Falei, puxa, eu tinha dedicado a minha vida para Deus. Imagina um filho de japonês, né? No meio de uma cultura cristã. Você sabe que o Brasil é formado pelos católicos. Sim. E o católico tinha um Jesus morto. Eles não pregavam, nem pregavam nas igrejas. Eles falavam em latim. E ainda de costa para pregar para o povo. Então, eu fui formado nessa forma, vamos dizer, ainda que era filho de japonês, mas o meu círculo de amizade, os meus amiguinhos eram católicos. Mas aí um dia me levaram na igreja católica, eu era criança, aí apresentaram Jesus morto. Um Jesus muito bem feito. Eu até voltei mais tarde, quando eu tinha lá pelos 25, 20, 30 anos, eu voltei na cidade de Álvares Machado para ver esse Jesus, porque me impressionou. Fizeram uma urna e colocaram nos vidros cor violeta, então era uma urna arroxeada, como diz aí, e eu olhava pela janelinha da porta, aquele Jesus morto. Eu falei, quem é o homem que está aí dentro? Os meus coleguinhas diziam, é Jesus. Então, esse era o Jesus que eu tive contato. Vocês entendam que eu era filho de japonês, mas eu estava numa cultura cristã. Sim. Eu falei, aí com o tempo eu fui vendo que não era Jesus, era uma estátua, né, como dizia o menino. Aí eu falei, não tem homem nenhum aí dentro, não. Mas na primeira vez isso me chocou, né? Quando o meu irmão, aí é que eu quero dizer para vocês o que é importante a palavra de Deus. Meu irmão veio de São Paulo, um menino de 16 anos. Novo também. Eu estou novo também. Ele me apresentou um Jesus vivo. Eu tinha tido contato com Jesus morto, né? Agora meu irmão me apresentava, e ele era leitor da Bíblia, mesmo estudioso da Bíblia. Ele marcava com vermelho, eu me lembro que a Bíblia dele era toda marcada, e ele dizia, Jesus não está morto, Jesus vive. Ele me apresentou os evangelhos. Foi então que eu passei e disse, olha, esse Jesus vive, quando eu crescer, que eu vou trabalhar para ti.
Aos 16 anos eu recebi o batismo, mas vocês sabem, daquela idade de 8 até os 16, você sabe que vocês sabem. Não é só preciso dizer. Não é né? só os adolescentes de hoje que são sapecas, não, vixe, pastor? Maria.